Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e esse ambiente ao qual você está nesse momento. Que Deus venha te abençoar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço a Deus sobre a sua vida nesse momento. E estamos aqui, pessoal, para mais um momento dentro da reflexão da palavra, ou seja, um momento de reflexão dentro da palavra de Deus, porque todos os nossos momentos de reflexão são dentro da palavra. Assuntos os quais nós temos analisado direto, indiretamente, o que a Bíblia fala e tal, e tem nos ajudado muito a crescer e entender algumas coisas. Eu digo que eu tenho aprendido muito com os nossos momentos de reflexão dentro da palavra de Deus. Quero convidar você a estar aí seguindo o nosso canal, está seguindo, dá um joinha aí para dar uma força para esse canal, que tem um objetivo bem simples e claro, que essa palavra que nós temos aprendido nos nossos momentos de reflexão alcance mais pessoas. Esse é o objetivo da palavra, alcance. A palavra de Deus diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? E hoje as redes sociais nós sabemos que é uma ferramenta muito boa para que a gente venha a propagar a palavra de Deus. E aqui no nosso canal, né, nós temos aí esse objetivo de refletir dentro de temas, tá bom? Então curta aí, segue sugestão de temas, comentários, está totalmente liberado aí para você expor a tua opinião, tá bom? E hoje, pessoal, nós estamos nesse momento de reflexão, mais um tema. E o tema de hoje já é esse, ó, já entrou batendo, né? O tema é: a Bíblia é ignorada em nome da tradição, né? Tem dois textos de referência ali, Colossenses 2:8 e Mateus 15, do 3 ao 6. E ali tem um dizer ali, a palavra de Deus é sobrepassada por cerimônias. Pois é. Então vamos dar uma olhada ali, ver o que a palavra de Deus nos diz sobre esse tema. Então assim, para iniciar, né, nós começamos falando o seguinte. Hoje nós vivemos em tempos onde muitos se orgulham de seguir tradições religiosas. Mas a realidade é que essas tradições frequentemente, a grande maioria, anulam a palavra de Deus. Eu já vi religiosos, não vou citar aqui qual religião, dizendo que a tradição é acima da palavra, né? Sendo que a palavra de Deus nos ensina que a palavra é acima de tudo, né? Então a palavra ela alerta que filosofias humanas e regras inventadas podem desviar os fiéis do verdadeiro evangelho. Jesus é a grande referência de ter enfrentado líderes religiosos que honravam suas tradições, mas ignoravam os mandamentos de Deus. Eles construíam uma religião de fachada, preocupados com a aparência, mas sem temor real de Deus. E hoje, o que a gente precisa hoje? A gente precisa do quê? Confrontar essa prática. Jesus confrontou, e nós também devemos confrontar dentro da palavra de Deus, né? Seja um confronto, confrontar essa prática em nós mesmos e nas igrejas, ou fora, porque realmente esse é o confronto da palavra, confrontar aquilo que o religioso coloca como verdade, né? Sem base nenhuma. Seguimos Deus ou seguimos costumes humanos? O que nós vamos seguir, né? Então vamos dar uma olhada ali no texto base, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vamos ver o que a palavra tem. Tem um mostiquinho aqui, um mostiquinho, não é nem mosquitinho, mostiquinho. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8.
ele nos diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Eu chego até a ficar empolgado. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então vamos pegar esse texto base aqui, vamos dar uma analisada nele, vamos fazer uma exegese desse texto aí para ver o que mais ele tem, o que podemos extrair dele, qual é o centro dele. Então assim, Colossenses 2:8 aqui, deixa eu deixar bem bonitinho aqui, ele está mencionando sobre o perigo das tradições sem fundamento. Então assim, o apóstolo Paulo adverte: cuidado que ninguém vos faça presa sua, filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo a Cristo. É uma advertência do apóstolo Paulo, uma advertência. Ou seja, muitas vezes religiosidade se torna uma armadilha de aparência, valorizando regras humanas mais que a palavra. Meu Deus, o que acontece disso? O que acontece de tradições, de coisas as quais são originárias de homens, regras, sendo que não tem embasamento bíblico. Isso é triste por quê? Porque coloca fardo sobre o ombro de quem já carrega. Não, porque aqui não pode isso, porque aqui não pode aquilo, esse aqui é pecado, esse aqui não sei o que, esse aqui não sei o que, e tenta usar texto fora de contexto para querer justificar aquelas mudanças, sabe? Vamos lá. Tradição sem base bíblica é vazia, eleva a distância de Deus, mesmo que pareça espiritual. É a aparência que acontece, né? Nossa, que espiritualidade. Na ótica humana, nossa. Mas e a ótica de Deus, né? Vamos dar uma olhada ali agora no outro texto base, que é Mateus 15. Vamos ver ali, fazer um paralelismo dos dois textos. É um texto polêmico. 3 ao 6. Vou marcar aqui. Livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 3 ao 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredi-vos também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, está falando isso para os religiosos, né? Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai, nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, né? É que Jesus falando aí para os espirituais, né? Então vamos dar uma olhada, ver também o que nós podemos extrair desse texto. Bom, Mateus 15, do 3 ao 6 aqui, está dizendo sobre o coração da hipocrisia religiosa. Jesus denuncia os fariseus, né? Eles ensinavam doutrinas humanas como se fosse mais importante do que os mandamentos de Deus. Tá meio parecido hoje, né? Lembrando que eu não quero generalizar, tá? Mas na grande maioria acontece isso. Eles usam a tradição para quê? Para justificar a desobediência a Deus. É usar a palavra para justificar erros, né? Inclusive,
desconsiderando a responsabilidade de honrar os pais, que é o que nós lemos aqui, né? O problema, gente, o que acontece? O problema não é a tradição em si. Assim como a palavra religião também ela não tem problema. Porque o problema da religião é a religiosidade, né? E o problema não é a tradição em si, também aqui. Mas quando ela substitui a verdade da Bíblia. Verdade da palavra, das escrituras sagradas. Esse que é o problema. Então, substitui. Eu vi esses dias aí um abençoado, vou usar esse termo, ele falando que a tradição é acima da Bíblia. Como? Como isso? Isso aí as palavras farisaicas, os fariseus diziam isso, né? E aí nós entramos para um grande risco. Qual que é o risco? Da tradição cega. Pessoas podem frequentar cultos, igreja, orar, jejuar. Mas se a palavra não é autoridade final, toda a prática se torna religiosidade vazia, de nada adianta. É uma fé vã. Então assim, Deus olha para o coração. Deus olha para o meu coração, para o seu coração. Não para rituais. Ele quer vida transformada, não aparência de santidade. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Tem uma referência ali no livro de 1 Samuel. Vamos dar uma olhada no livro de 1 Samuel, capítulo 16, 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Bem conhecido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o quê? Para o coração. Para o coração. Para o coração. Então com isso nós podemos até trazer algumas ilustrações dentro da palavra, né? Por exemplo, Jó sofreu profundamente e muito profundo, mas manteve a fé na palavra de Deus, não nos julgamentos ou tradições humanas de amigos que tentavam interpretá-lo. Ah, Jó, você está passando por isso por causa disso, tentando interpretar o sofrimento de Jó. Outro exemplo, os fariseus e saduceus priorizavam tradições e julgavam os outros, mas desprezavam a justiça, a misericórdia e a verdade. E hoje tem. Os títulos mudaram, mas as atitudes são as mesmas, né? Nós falamos aqui fariseus e saduceus, mas essas atitudes aí, são atitudes características dessas duas classes de pessoas, fariseu e saduceu, né? Prioriza a tradição, porque a tradição é acima e julga todo mundo e tal, mas despreza o quê? Despreza a justiça, a misericórdia e a verdade. Um outro exemplo de uma outra ilustração Coré, Datã e Abirão, rebeldes contra Deus, mas se apoiavam em tradição e posição social para questionar a autoridade divina, né? Que está lá em Números 16. Então assim, são coisas as quais lá naquela época tinha e ainda elas estão hoje ainda acontecendo, agindo e tal, né? Então através disso nós podemos trazer umas aplicações práticas, né, dentro desse tema aí. Então vamos lá. Primeiro, examinar a sua fé, a minha fé. Nós devemos examinar a fé. Pergunte a si mesmo, pergunte para você, no seu interior: minhas práticas espirituais
minhas práticas, minhas atitudes, minhas ações espirituais refletem obediência a Deus ou apenas costume humano? Isso é muito sério. Muito sério. Porque tem pessoas que estão abaixo de tradição com a certeza que aquilo não está coerente com a palavra. Mas mesmo assim continua. Às vezes por um cargo, às vezes por um serviço. E o coração dela é totalmente o oposto daquilo que é professado naquele lugar onde ela está. Então essa é a pergunta. Minhas práticas espirituais refletem obediência a Deus ou apenas costumes humanos? Segundo ponto, priorizar a palavra sobre costumes. Priorizar a palavra sobre costumes. Ou seja, ler, meditar na palavra diariamente, entender que a Bíblia não é um livro para ser lido, mas é uma palavra, é uma fonte para ser analisada, verificada, estudada. Um livro você lê e ele pronto ficou. A Bíblia não. A Bíblia ela é diferente. Nós temos que analisar, verificar, há tudo um processo, porque ela tem muitas riquezas ocultas ali a se revelar para mim e para você. E pergunte: isso que faço agrada a Deus ou estou apenas mantendo tradição? Mais uma pergunta. Isso que eu faço, o que você faz, agrada a Deus ou está apenas mantendo uma tradição? Terceiro ponto. Não tema confrontar tradição. Não tema. Muitas vezes família, igreja ou cultura impressionam a seguir hábitos antigos. Muitas vezes, família, igreja ou cultura ou a sociedade pressiona a seguir hábitos antigos. Confronte isso. Confronte. É por isso que a palavra de Deus diz, eu não lembro agora onde, que Deus descarta ou desconsidera o tempo da nossa ignorância. O tempo que nós fazíamos algumas coisas por tradições, isso é desconsiderado, porque quando a gente aprende a verdade na palavra, aí é uma outra história. Então Deus desconsidera o tempo da nossa ignorância. Agora é uma outra história, você saber que aquilo não tem fundamento, continuar fazendo, né? Às vezes para não entristecer alguém e tal, essas coisas assim. Gente, Deus nos chama para a gente ser corajoso. Corajoso. E requer coragem para obedecer à verdade. Mesmo que isso vá contra costumes humanos. Deus nos chama a ser corajoso. A obedecer à verdade, mesmo que isso vá contra costume humano. Mesmo que seja taxado de doido, né? Sei lá, existem tantos títulos, né? Viver uma fé que transforma, né? Ou seja, a verdadeira espiritualidade, ela não é externa, igual os fariseus, os saduceus mostravam, nós somos espirituais e tal, são espirituais, postura espiritual, olhar espiritual. Não é assim. A verdadeira espiritualidade, ela não é exterior, é interior. Fruto de um coração que ama, obedece
e busca a Deus sinceramente. É isso. Que busca a Deus sinceramente. Que palavra, hein? Conclusão. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? E qual que é a conclusão que nós podemos tirar de tudo isso que nós temos refletido aqui? Há um alerta. Há um alerta, isso aí sem dúvida. E o alerta de Deus, ele é bem claro. Bem claro. Não permita que tradições substituam a palavra em sua vida. E é triste isso, porque as pessoas, para conseguir algumas coisas, elas até ignoram a verdade da palavra. Até a verdade da palavra ela é ignorada, infelizmente, deixado para lá, para conseguir alguma coisa. A religiosidade assim, sem a palavra, leva à hipocrisia. Você se torna hipócrita. Se torna um fariseu, um saduceu. E além dela te levar a ser uma pessoa hipócrita, leva a pessoa a ser uma pessoa hipócrita, a religiosidade sem a palavra, leva também ao engano espiritual. Tem pessoas que sabem a verdade, e ignoram a verdade. É um engano espiritual e está se enganando a si mesmo. É como foi dito. Tem diferença quando você não entende. Que você é ignorante sobre aquilo, porque você não sabia, você nunca viu, é algo novo. Para você hoje, aliás, era algo novo para você, então você seguia porque teu pai seguia, tua mãe seguia, teu avô seguia, teu tataravô seguia, mas e de repente chega com você e você confronta isso. Falei, por quê? Por quê? Por quê? Então, a religiosidade sem a palavra, sem as escrituras, além de levar à hipocrisia, leva ao engano espiritual. E tem pessoas que se sentem bem sendo enganadas espiritualmente. É como eu falei, tem pessoas que seguem algumas coisas as quais sabem no seu coração que não tem nada de Deus ali, mas elas não querem perder. E tem um ditado que diz que muitas das vezes a gente tem que perder para ganhar. O nosso Senhor, Ele quer seguidores que conheçam, que eu conheço de verdade. Que seja transformado e que viva segundo a sua palavra. Como é que você conhece a Deus? Através da sua palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você sente Deus, mais você conhece. Claro que quem somos nós para conhecer Deus na sua totalidade? Mas quanto mais você lê a palavra, mais você conhece a Deus. Porque você vê o caráter de Deus, você vê as atitudes de Deus, você vê como Deus age, como faz, como instrui, como exorta e tal. Você vê dentro da palavra. Então assim, pergunte a si mesmo. A minha fé é guiada pela palavra ou por tradição humana? É uma pergunta. A minha fé, ela é guiada pela palavra ou por tradições humanas? E chega um momento que nós temos que escolher. De repente pode ser hoje o dia de escolher a verdade de Deus acima de costumes ou aparências. Então está na sua mão sua decisão. Se você acha que está bom, que está confortável, está aí vivenciando algo que você sabe que não tem base bíblica, está dentro de costumes e aparências humanas, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas se você está cansado disso,
Você sabe que isso não vai levar a lugar nenhum, que isso é só aparência. Confronte isso. Escolha a verdade de Deus acima disso. E é isso que essa palavra está nos trazendo hoje. Amém? Pessoal, então, por hoje é só. É uma palavra confrontadora, forte, sem rodeio, direta, como uma flecha. Eu fui o alvo aqui. Eu espero que você tenha sido o alvo dessa flecha, né? Se essa palavra falou com você, compartilhe, mande para alguém. Mande para alguém. Seja um canal de bênção, né? Seja um instrumento de Deus para levar essa palavra, que não é minha, que eu aprendi muita coisa aqui. Meu Deus do céu. É bom demais. E, mais uma vez, siga o nosso canal, curta aí, dá um joinha aí para mexer, para ganhar força, para que o YouTube veja que tem uma palavra que está sendo colocada ali, que está me ajudando, que está te ajudando, que está me instruindo, que está te instruindo. Então, tudo depende de você. Tudo depende de você e conto com o teu apoio aí, né? Como eu sempre digo, e digo no começo dos vídeos, sugestões de temas, opiniões, não concordo, não tem problema, cada um tem a sua opinião, né? Aqui nós estamos colocando dentro da palavra de Deus o que ela pode nos dizer referente a esse tema, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, acompanhe nosso canal. E outra, estava esquecendo, quando você segue e acompanha ali, você ativando ali as notificações, quando sai um vídeo você é sinalizado, fala, opa, tem um vídeo novo, tem uma reflexão nova, vai lá, corre lá, dá uma olhada na nossa playlist, e tem sobre uns temas aí bem legais aí, que eu tenho aprendido muito, e louvo a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe você, sua vida, que Deus venha te dar sabedoria, entendimento e discernimento para saber lidar com as coisas do dia a dia, e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso bom Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.